Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre A Invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares. É já já. Pessoal, eu já fiz uma resenha desse livro que eu li há 6 anos atrás. Foi um livro que me impactou muito, né? Dá uma olhada, as marcações, um livro fininho. Mas eu não resisti, eu coloquei esse livro no grupo dos autores latinos, né? E eu tive que ler novamente, porque eu me lembrava, mas não me lembrava de detalhes, naturalmente. Então, o que acontece nessa história? Essa história se passa numa ilha. Tem um lugar aqui que ele fala que talvez seja, nas ilhas Elice ou Elite, não sei como se fala. Eu fui procurar pelo Google Maps para ver se existem mesmo. Elas ficam no meio do nada, sabe? Elas ficam relativamente perto da Nova Zelândia, Austrália, mas, por exemplo, a Austrália fica mais para cá, ela fica mais no meio do nada, sabe? Aquele espaço do Oceano Pacífico, aquela parte do Oceano Pacífico, onde quase não tem terra nenhuma, só pequenas ilhas. Achei muito interessante a localização. Esse cara, a gente não fica sabendo o nome dele, tá? O personagem principal, a gente sabe que ele é um fugitivo, né? Fugitivo não se sabe do que, nem porquê, e ele tem muito medo de ser pego. Ele está levando uma vida muito difícil, como ele mesmo fala. Enfim, ele estava conversando com um cara, um italiano, ele fala, em Calcutá. Calcutá fica na Índia, né? Achei tudo muito, muito estranho, mas enfim, não tem explicações. E esse italiano comenta com ele, por um cara como você, que é fugitivo, o melhor lugar é uma ilha bem distante, que no momento está deserta. Lá foi construído o que eles chamam um museu, é como se fosse um hotel, tem piscina, tem uma capela, e é uma ilha paradisíaca. Aí ele ficou interessado, ele falou, mas por que não tem ninguém lá? Dizem que tem uma doença muito rara que matou todo mundo que estava na ilha. Há muitos anos atrás, e desde então ninguém aporta por lá. Se eu fosse você, eu ia até lá. Aí ele fica todo animado, né? Ele fala, não, eu vou para esse lugar, poxa, vou viver bem lá, se não tem ninguém, ainda tem todas essas coisas que você falou. Bom, aí a gente não sabe como ele consegue chegar nessa ilha. Não vou contar muitos detalhes aqui. A gente lendo, na verdade a gente relendo, a gente vai notando mais detalhes, né? Tanto que eu fiz mais marcações ainda do que eu já tinha feito. É um lugar muito estranho. Aí ele chega, fica de boa, ele fala, eu vou ficar de boa aqui. Detalhe, tá tudo abandonado, né? Realmente não tem ninguém, não tem uma viva alma na ilha. E tem a piscina que está suja, cheia de bichos, né? Tem o tal museu, o hotel, vários quartos, ele caminha por lá, escolhe um para ficar, mas assim, não tem comida. Então ele tem naturalmente árvores, tal. Ele fala, eu vou conseguir sobreviver de boa aqui, fica todo animado a princípio, né? E aí ele começa a observar as marés, né? Porque tem uma praia e tal, mas dependendo das marés, a água sobe muito rápido. E ele fica intrigado com aquilo, e ele arruma... Tem um lugar na casa que tem um dos quartos forrados de livro. Olha só que paraíso, gente. E aí, nesse paraíso de livros, ele encontra um livro que fala sobre marés. Aí ele pega para estudar, para poder entender. Eu achei bem interessante porque tudo ele pesquisava, né? E ele também cita alguns autores no decorrer da história. Bem, ele já está se
se sentindo bem, né? Se sentindo confortável. Até que um belo dia, ele tá dormindo lá de boa, ele acorda com um som alto e tinha uma espécie de um morro, né? Ele ficava embaixo, um morro. E ele vai olhar naquele morro, e ele vê pessoas lá. Ele, nossa, vão me descobrir aqui, vão me descobrir. Aí fica apavorado, fala, acabou meu sossego, quem será essa gente? Enfim, ele começa a observar e ele vê que tem uma moça que vai sempre nesse alto desse morro, num penhasco, e fica olhando o pôr do sol, assim, meio melancólica. E ele acaba se apaixonando por essa moça, só de olhar de longe. Mas ele não sabe quem ela é, não sabe nada. E ele percebe que de vez em quando, tem dia que sim, tem dia que não, essa moça está acompanhada de um homem barbudo. Bom, ele ficava ali meio que ouvindo a conversa dos dois. Ele fica sabendo que a moça se chama Faustine e o homem se chama Morel. Até aí tudo bem, mas ele fica enciumado, naturalmente, né? Aí ele ficava, sabe, esperando aquele horário para ver a moça, né? Até que ele resolve fazer uma incursão no local. Ele falou assim, não, eu vou entrar lá no hotel, vou dar um jeito. E o que ele percebe? Primeiro, ele observando a moça, um dia ele chega perto dela. Vou conversar com ela. Ela não o vê e não responde. Ele fala, nossa, que falta de educação, só porque eu tô todo sujo. Ele devia estar ele já estava na ilha há bastante tempo, barbudo, sujo, né? E ela não fala nada. Ele fala, nossa, que sangue frio dessa moça, onde já se viu, né? Eu preciso, como é que é? Ele fala, eu gostaria de ser respeitado, tal. E a gente que vai lendo já começa a imaginar, né? Um monte de coisa. Eu fui imaginando, né? Acredito que vocês também. Será que ele está morto e ela não consegue vê-lo? Será que ela é que está morta? Não se sabe. Vai passando o tempo e ele fala, eu vou entrar lá no museu. Quando ele entra, ele fica super surpreso, porque a piscina está limpa, o pessoal está na piscina, tem comida. Aí ele fala, mas não é possível, isso aqui não é o mesmo lugar que eu vi. E ele começa a ficar matutando sobre isso, e a gente também, né? Bom, só que vocês vão ter que ler, né, para entender a história. Mesmo lendo, a gente fica meio na dúvida, né, gente? O pessoal do grupo que o diga. O que eu queria falar é que volta e meia ele dá... ele conversa com a gente assim, por exemplo, ó. O leitor atento poderá extrair do meu informe um catálogo de objetos, de situações, de fatos mais ou menos assombrosos. O último é a aparição dos atuais habitantes do morro. Cabe relacionar essas pessoas com as que viveram em 1924? Será o caso de ver nos turistas de hoje os construtores do museu, da capela, da piscina? Ele começa a fazer conjecturas, ele sozinho, né? Ele com ele mesmo, naturalmente, para tentar entender o que está acontecendo, né? E aí, de repente, um belo dia, o pessoal some, desaparece. Ele fala, mas espera aí, mas eu não vi nenhum navio, não é possível, o que está acontecendo? Aí ele começa a supor, né, diversas coisas, né? E aí vai continuando a história, dali a pouco aparece de novo o pessoal, uns dias depois, e são as mesmas pessoas. Aí ele fala, tem alguma coisa errada. Mas como é que esse pessoal aparece, desaparece? Aí ele começa a formular hipóteses. Tentei várias explicações. Que eu tenha pegado a famosa peste, seus efeitos sobre a imaginação, as pessoas, a música, Faustine, no corpo, possíveis lesões horríveis, sinais da morte. Pensou isso. Ou que o ar pervertido dos baixios, que é onde ele ficava lá, tipo um mangue, e uma alimentação deficiente me tenham tornado invisível. Uma hipótese meio, né? Objeção, não sou invisível para os pássaros.
os lagartos, os ratos e os mosquitos. Ele ficava todo mordido de mosquito. Então, tem alguma coisa errada. Cheguei à quarta hipótese, pela aberração de contar sonhos. Ele começa a pensar que ele está num manicômio, que o Morel é o chefe do manicômio, que também seria possível, né? E acho que eu pulei uma, né? Não. Ah, sim. Poderia tratar-se de seres de outra natureza, de outro planeta, com olhos, mas não para ver, com orelhas, mas não para ouvir. Ou seja, as hipóteses dele eram todas muito fracas. Vocês concordam comigo? E aí a gente vai lendo e dali a pouco chega o desfecho. Que assim, não é exatamente o que todo mundo esperava. Eu mais ou menos desconfiava. Eu só não desconfiei do finalzinho mesmo, do que aconteceu com ele. Mas é isso, gente. Eu tô aqui para incentivar vocês a lerem Adolfo Bioy Casares. Gente, os livros dele têm realismo mágico, tá? Tem um pouco de sobrenatural ou não, depende da visão de cada um, né? E tem, naturalmente, indicações de livro. E é uma leitura gostosa de se fazer, na minha opinião. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha resenha, da minha segunda resenha desse livro. Aliás, agora está se tornando uma constante. O ano passado também teve 1 ou 2 que eu fiz a segunda resenha. Porque quando a gente relê, a gente enxerga coisas que a gente não viu na primeira leitura. Assim como ele, né? Como esse cara aqui, ele estava lá, mas ele não estava enxergando muito bem. Depois é que parece que ele acorda. Entendem? Muito interessante a maneira como ele construiu essa história. E dizem, gente, que esse livro foi escrito em 1940, tá? Que a série Lost teve, assim, o cara que escreveu a série Lost, se eu não me engano é aquele J.J. Abrams, se baseou um pouco nesse livro. Ele teve a ideia enquanto lia este livro. Eu entendi por quê. Porque também é uma ilha deserta, também parece que não tem ninguém, depois começa a aparecer pessoas. E também, esqueci de mostrar para vocês essa parte aqui, quer ver? Ele fala, estive lendo os papéis amarelos, são os papéis escritos pelo Morel, o barbudo, que ele pegou para ler. Entendo que distinguir os meios de superar as ausências, conforme seu caráter, espacial ou temporal, leva a confusões. O correto talvez seria dizer meios de alcance e retenção. Aí ele explica o seguinte, porque ele criou essa máquina, a invenção de Morel. Ele criou essa máquina ele falou assim, a radiotelefonia, a televisão, o telefone são exclusivamente meios de alcance, ou seja, essas coisas a gente utiliza para alcançar algo ou alguém que esteja longe da gente, certo? Ó, radiotelefonia, televisão e telefone. Agora, o cinema, a fotografia, o fonógrafo são verdadeiros arquivos, são de alcance e retenção, porque o cinema, a fotografia, como direi, a foto naturalmente tira, né? A foto, ou o cinema faz aquele filme e aquilo é retido, né? Não desaparece como somente os meios em que você fala, acaba desaparecendo, né? Hoje em dia não, naquela época. Então é muito interessante, gente, essa parte meio que científica da época. Ele escreveu em 1940, tá? E eu achei demais, assim. Ele pensa assim, eu acho que o Morel tentou inventar um sistema para recompor as presenças dos mortos. A imortalidade poderá germinar em todas as almas, nas decompostas e nas atuais. Ou seja, é uma coisa bem inovadora que
Será que já não estão tentando por aí criar? Leiam um livro, gente, para vocês compreenderem melhor do que eu estou falando. Eu sei que é um tanto confuso, mas é mais ou menos por aí. Essas coisas todas que eu falei. Você pega um pouquinho de ciência, um pouquinho de espiritualidade, junta tudo e você vai compreender. Tá bom? Quem gostou, não esquece de colocar o positivo aqui e comente se já leu esse livro, o que que achou, tá? O que que você entendeu. Vou adorar saber. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.